Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tássia. Vamos para mais uma videoaula de matemática, ok? Onde nós vamos trabalhar a atividade 21, que eu irei postar na próxima sexta-feira, ok? Então, vamos lá? A atividade 21, meus amores. Vamos lá, porque eu preciso explicar o conteúdo para vocês antes, né? Então, olha só, ó. A atividade 21, nós vamos trabalhar ainda dentro da geometria espacial, ainda com sólidos geométricos, ok? E nós vamos trabalhar agora dois tipos de prismas, certo? Especiais. Nessa aula, eu vou apresentar a vocês apenas um, que é sobre o paralelepípedo retângulo. Eita, que isso é um trava-língua, né? Paralelepípedo retângulo, ok? E depois eu vou gravar ainda um outro vídeo para falar do cubo, que também é um prisma, tá joia? Mas vamos aqui para o nosso paralelepípedo retângulo, galera. Vamos lá, o que é isso? Olha só, é um prisma no qual as 6 faces são retangulares. Olha só que beleza, pessoal. Então, imagina aí a caixa do seu creme dental, Close-Up, Colgate, eu não sei qual creme dental que você usa, mas pensa nele agora. Aquela caixinha que é guardado o creme dental é um paralelepípedo retângulo. Se você observar, todas as suas faces são retangulares, galera. Então, é muito fácil se trabalhar quando você tem faces retangulares, né? Então, vamos aqui entender o nosso formulário, tá joia? Então, olha só. Nós temos aqui duas diagonais, certo? Nós temos aqui a diagonal do prisma, a principal, né, que é essa maior, que é esse D maiúsculo, só que para que eu chegue a essa diagonal aqui principal, que vocês estão vendo aqui, tá? Nesse formulário que está preenchido em azul claro, eu preciso que vocês entendam que na base também, ó, desse retângulo nós temos também uma outra diagonal que está sendo representada por esse D, pessoal, minúsculo aqui, ó, onde é formado um triângulo retângulo, tá joia? Então, para chegar nessa maior, vamos entender aqui essa menorzinha. Então, repara bem, presta bem atenção aqui nessa base, tá joia? Nessa base aqui, ó, se eu passar uma diagonal, ok? Aqui no meio, observe que vai formar um triângulo retângulo. Por quê? Gente, em um retângulo nós temos 4 ângulos retos, tá? Em cada vértice desse retângulo aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus, que é representado por esse quadradinho com esse pontinho aqui no meio, tá? Esse aqui é a representação simbólica do ângulo de 90 graus, certo? Então, beleza. Então, olha só. Então, eu vou chamar essa diagonalzinha aqui, que é o lado maior, que vai corresponder à minha hipotenusa, nesse triângulo aqui, tá? Retângulo. Então, esse Dzinho aqui representa a nossa hipotenusa. E aqui, pessoal, ó, onde eu tenho aqui esse lado vertical aqui, ó, perpendicular aqui ao ângulo de 90 graus, certo? Aqui eu vou chamar de B, tá joia? Eu vou chamar de Bzinho, que faz parte, né, pessoal, aqui da minha base, tá joia? Eu vou chamar de B. E aqui, pessoal, essa outra aresta na horizontal, eu vou chamar de A, tá? A de aresta, esse Azinho e esse B, pessoal, nada mais é do que o comprimento e largura, tá joia? Aí eu tô chamando de A e B, tá? Aqui as letras, elas não vão influenciar, é só pra gente poder dar nome aqui aos lados e usar, poder formar aqui de forma genérica o nosso formulário. Então, esse A vai representar o comprimento e o B a largura, tá joia? Observe que esse B, ó, esse B aqui em verde é o mesmo aqui do outro lado, a mesma medida do outro lado. Por isso que esse lado aqui ficou B e esse aqui de baixo é A, tá, pessoal? Ok? Então, vamos lá, olha só. Aqui a gente pode usar a relação de teorema de Pitágoras, tá, gente? O que é que diz pra gente, o que é que indica pra gente o teorema de Pitágoras? O que é que ele nos fala? Qual é a regrinha básica que ele nos transmite? A seguinte coisa, pessoal, quem não lembra vai lembrar agora. Vai lembrar agora. Eu tô travando aqui a língua várias vezes, né? Mas desculpa aí os erros aqui, pessoal. Olha só. Ó, o lado maior, que é a sua hipotenusa,
ao quadrado, ela vai ser igual à soma dos outros dois lados, que nós chamamos de catetos, estão lembrados, ao quadrado. Então, por isso que ficou, ó, D ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado, tá joia? Beleza até aqui? Ok. E agora, vai ficar desse jeito aqui, porque eu não tenho números, então vai ficar só indicado desse jeito. E agora, se eu traçar também uma outra diagonal, mas agora da parte superior, ó, que compreenda todo o objeto, tá? Todo o sólido geométrico, não apenas a base, mas toda ela, olha só, tá? Desde o início até o final, eu estou chamando agora por um D maiúsculo, e eu também formo aqui um triângulo retângulo, que eu também posso utilizar aqui, o quê? O nosso teorema de Pitágoras. Então, vai ficar como? Ó, D ao quadrado vai ser igual a essa base aqui, que é o meu Dzinho ao quadrado, mais essa altura aqui, pessoal, essa altura compreende a C, tá? A altura aqui, ó, compreende a C, que é a mesma altura desse outro lado aqui do triângulo retângulo, tá joia? Então, vai ficar, ó, D ao quadrado, Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. Mas nós sabemos quem é o nosso D ao quadrado. D ao quadrado não é ao quadrado mais B quadrado? Então, o que que eu faço? Eu substituo o valor do D. Onde for D ao quadrado, eu vou colocar ao quadrado mais B ao quadrado. Feita essa substituição, a gente acabou, tá, de demonstrar para vocês aqui, ok? Através desse exemplo aqui ilustrativo, a diagonal desse prisma, do paralelepípedo, que é dado por essa fórmula aqui, ó. Observe que esse quadrado aqui, pessoal, ele se transforma numa raiz quadrada. Quando você quer deixar uma letra sozinha, você tem que deixar ela literalmente só. Então, esse 2 que está aqui no expoente, ele passa para o outro lado com a operação contrária. E a operação contrária, para quem não lembra, para quem não sabe, vamos refrescar aqui a nossa memória, o contrário da potência é a raiz quadrada, tá joia? Por isso que ficou o D aqui sozinho, ó, e ficou a raiz de todos esses caras que estão aqui, pessoal, quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Essa aqui é a forma da diagonal de um paralelepípedo, certo? E como seria o formulário da área total? Ó, área total, lembrando que todas as áreas aqui são de retângulos, que a gente calcula com base vezes altura, né? Assim, ou comprimento vezes largura, tanto faz como vocês queiram chamar, tá? Mas é uma multiplicação de dois termos, certo? Então, olha só. Então, aqui, olhando para a minha base, observe que essa base aqui inferior é a mesma que a base superior, não é isso? Que é a tampa dessa caixa. Ok, então por isso que eu vou multiplicar aqui, ó, a área total é a soma, pessoal, de todas as áreas. Por isso que eu vou multiplicar por 2, ó, tá bom? Então, ó, como essa base é igual a essa, não precisa você calcular duas vezes. Você calcula uma e multiplica por 2. Então, vai ficar 2 vezes AB, né? Que é a área desse retângulozinho aqui, ó, que é o comprimento vezes largura, que é o mesmo que essa tampa aqui, que é a área superior. Então, por isso que eu estou multiplicando por 2. Mas, agora, a área do lado, pessoal, desses ladinhos aqui, ó, que também são retângulos, que é BC, não é isso? Que é igual a esse outro lado aqui também, que eu tracejei para vocês. Então, eu multiplico por 2. Então, B vezes C. Mas, faltou apenas um, né? Faltou o AC, pessoal, o AC, tá joia? Faltou essas duas tampas aqui, ó, tá bom? Essas laterais aqui, ó, essa frente aqui, esse retângulo aqui da frente, que compreende como base igual a A e C, altura, né, pessoal? Que é todo esse retângulo aqui da frente e tem um igualzinho aqui atrás, tá bom? Ok? Que não aparece muito. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, tá joia? Então, por isso que vai ficar A multiplicado por C 2 vezes. Então, aqui é a soma, pessoal, de todas as áreas que são retangulares. Então, sempre você vai multiplicar por 2, porque você vai ter retângulos aqui iguais, tá joia? Congruentes. E o volume, pessoal? O volume é tudo. Tá? O volume é tudo, é A vezes B vezes C. É o volume que ocupa todo esse espaço, toda aqui essa dimensão dentro dessa caixinha aqui do meu paralelepípedo. Então, ó, é a base, é esse valor aqui do comprimento, é esse aqui, ó, que nada mais é do que a área da base
vezes a altura. Vocês estão lembrados que nós já trabalhamos aqui, eu já expliquei para vocês que o volume de um prisma é só a área da base vezes a altura? Então, a área da base a gente já tem que é AB, vezes a altura que é C. Então, é A vezes B vezes C, tá? Então, é bem facilzinho de usar esse formulário nos exercícios, tá? Beleza? Vamos aqui para um exemplo resolvido. E essas questões aqui abaixo, pessoal, ó, essas questões são 3 questõezinhas sobre paralelepípedo, tá bom? Sobre prismas, que eu não sei se eu vou ter tempo para ficar tudo nessa aula, para gravar tudo para uma aula só, para não ficar muito extenso, não ficar muito cansativo, porque é muita informação. Então, eu prefiro dividir em aulas pequenas, tá bom? Então, olha só, então eu vou ficar nesse exemplo aqui, a gente vai debater esse exemplo resolvido aqui, e nas próximas aulas eu irei responder juntamente com vocês, irei corrigir, porque vocês vão tentar fazer sozinhos, tá certo? E eu irei depois explicar questão por questão e resolver essas questões com vocês. Antes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, antes da gente ir para esse exemplo resolvido, porque eu coloquei, pessoal, aqui, ó, exercício do cubo para vocês, tá? Ó, cubo número 1, número 2. O 3 é de paralelepípedo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o 3, que é de paralelepípedo, e esse 1 e 2 deixa aí em stand-by, deixa aí em pausa, tá bom? Que depois eu faço com vocês, tá joia? Quando eu for explicar o cubo, que eu não vou explicar nessa aula, tá joia? O cubo é bem facilzinho também, é como se fosse um dado, tá? Todas as faces são quadrados, então depois a gente explica bem direitinho isso para vocês. Mas para não misturar, não ficar muita informação, faça só o número 3, tá certo? Tente fazer, caso você não consiga, aguarde as próximas aulas que eu irei estar fazendo a correção dessas atividades e as explicações. Aí na hora que eu fui fazer aqui o exercício para vocês, eu sem querer coloquei o do cubo também, que eu não coloquei o formulário dele aqui, tá? Mas não se preocupa não, que depois eu vou gravar uma videoaula e aí eu explico e a gente faz aí essas questões, sem problema nenhum, tá beleza? De Creuza. Então, vamos lá para o exemplo respondido aqui, resolvido, todo coloridozinho aqui para vocês, bem chamativo, para facilitar o entendimento. Vamos lá, ó. Isso aqui é um exercício da Universidade Federal de Pernambuco, nosso vizinho. Vamos lá. Uma fábrica de embalagens confecciona caixas. Caixas, a gente já associa paralelepípedo, certo? Aqui, ó, ele ainda está falando aqui a forma. Paralelepípedos retângulos, ou seja, todos eles vão ter as faces de um retângulo e vão ter ângulos retos, galera. Cada retângulo vai ter 4 ângulos retos, certo? Só que aqui, ó, ainda tem um diferencial. Esse aqui, ó, não tem todos eles retângulos, não. Todas as faces não são retangulares. Eles têm aqui base o quê? Quadrada, pessoal. E é fácil trabalhar com quadrado, né? Para quem não sabe, a área do quadrado é o lado ao quadrado, fazendo aqui uma pequena revisão, tá joia com vocês? Então, aqui ele está dizendo que é um paralelepípedo retângulo, vai ter faces retangulares sim, só que nós temos aí que a base é quadrada, tá joia? Pretende-se confeccionar caixas com volume de 16% menor que as das anteriores. Cuidado, grave isso aí, tá? Grifa, como eu destaquei aqui. Vou repetir. Pretende-se confeccionar caixas com volume 19% menor que as das anteriores. Ou seja, tem um volume original aí, tem um volume anterior, tá? E ele quer que o próximo seja 19% menor, tá? Mantendo-se a mesma altura, então a altura não vai ser alterada, da embalagem, diminuindo-se o lado da base quadrada. Não é da base do retângulo, é da base quadrada. Olha o passo a passo que ele está indicando aí para a gente. De qual percentual se deve reduzir o lado da base? Isso é a pergunta. Então, vamos lá. Então, isso ajuda agora, é bom a gente fazer um desenho, né? Tem aqui 2 desenhos que eu coloquei para vocês, porque nos ajuda a visualizar a resposta. Então, olha só. Imagina aqui que você tem no número 1 aqui um volume,
um volume, tá? E no número 2 é o volume atual com essa redução. Então, olha só. Então, esse primeiro volume aqui, pessoal, essa primeira caixa aqui, eu vou considerar o volume aqui 100%, que não houve diminuição nenhuma, tá joia? Então, eu vou chamar de 1 e aqui é 100% de volume. Ah, olha só. Esses lados aqui, pessoal, esses lados aqui, ó, eu vou chamar de X, tá certo? Que vai ser aqui o meu comprimento e largura, né? Isso eu vou chamar de X, eu não sei quanto equivale. E essa altura aqui eu vou chamar de A, tá beleza? Por que que esses lados aqui, pessoal, ó, vão ser idênticos, tá? Essa base aqui, ó, vai ser idêntica, tá? A outra. Observe que é um quadrado, né, galera? Todos os lados do quadrado, eles vão ser iguais, tá joia? Então, eu vou chamar de X e X, esses dois lados aqui, e essa altura eu vou chamar de A, tá bom? Pode ser qualquer letra, tá joia? Então, olha só. Então, depois de uma certa diminuição, pessoal, tá? Observe que, ó, as arestas aqui do meu quadradozinho, eu vou chamar de Y, tá? Houve uma alteração. O único que não teve alteração aqui é esse Azinho, que continua sendo a altura, tá? O que que a gente vai fazer? Olha só. Trabalhando em cima de porcentagem, pessoal, você tem um universo de 100%, tá? Houve uma redução, houve uma subtração. Se há uma redução, é porque houve uma subtração. De quanto? De 19%. Isso equivale, tá, a um saldo restante de 81% de redução. Então, aqui no meu segundo volume, ele vai ser igual a 81%, tá joia? Que é o volume 2. Nós temos o volume 1, que é o volume inicial, e o volume 2, tá? Então, o volume 2, eu posso concluir que esses 81% é a mesma coisa que 81 sobre 100, não é isso? Esse símbolo aqui de porcentagem é porque significa que o denominador é 100, tá? É 81% do volume anterior, que eu estou chamando de volume 1, tá bom? Então, repetindo, o volume 2, ele é igual a 81% do volume anterior, que é o volume 1, tá? E agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqui o volume, meus amores, ó. Área da base, que vai ficar y vezes y, que é a mesma coisa que y ao quadrado, certo? Vezes a altura que eu tô chamando de A, igual 81 sobre 100, ok? E aí, ó, quem é o volume 1? O mesmo raciocínio, a área da base, que é x vezes x, que é x quadrado, vezes a altura, que é A. A dá para simplificar com A, tá? Porque isso aqui é uma multiplicação. Se eu passar qualquer Azinho desse aqui para o outro lado, vai dividir com o outro, e a divisão de coisas iguais sempre é 1. E na multiplicação, o número 1 é um número neutro. Então, por isso que dá para a gente cancelar aqui esse A com esse A. E sobrou quem? Sobrou y ao quadrado desse lado, 81 sobre 100, x quadrado. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz quadrada, tá? Lembra que quando você quiser achar o valor de alguma letra, você tem que deixar essa letra sozinha. Então, esse expoente 2 vai virar uma raiz quadrada de 81 e 100. E o x quadrado também. Tudo isso aqui vai ficar dentro de um radical, tá? Que eu não coloquei aqui. Mas tudo isso aqui a gente vai extrair a raiz, ó. Me acompanhe o raciocínio. Raiz quadrada de 81 dá 9. Raiz quadrada de 100 dá 10. Raiz quadrada de x quadrado, pessoal, simplifica, tá? O expoente com o índice da raiz quadrada ficando apenas o x. Então, esse volume aqui, esse yzinho aqui, ó, o valor desse comprimento aqui, dessa aresta, vamos dizer assim, é 9 décimos de x, certo? O que a gente pode concluir com isso? Aqui eu já mudei a cor do y para chamar a atenção de vocês, ó. Y é igual, ó, 9 sobre 10 em número decimal, né? A mesma coisa que 0,9 é o próprio número, ó. Só que como você está dividindo por 10, pessoal, você anda uma casa para a esquerda. Observe que você andou uma casa para a esquerda e acrescentou o 0, tá joia? Então, ó, em número decimal, 9 dividido por 10, isso é a mesma coisa que 0,9x. Ou seja, pessoal, se você multiplicar isso aqui por 100, tá? Por 100,
essa vírgula vai andar para a direita 2 vezes. Então, você chega a 90% de x. Então, quanto foi de redução, pessoal? Esse y igual a 90%, já que a sua aresta foi diminuída, foi reduzida 90% de x. Houve uma redução, ó, se antes você tinha 100% e agora você tem 90%, a redução foi de quanto por cento? 10%, não é isso? Que é o que falta para completar os 100, então de 10%, que é a mesma coisa que 0,1, tá? Então esse exercício aqui é um exercício bem complexo, bem bacaninha, porque ele vai envolver várias regrinhas de matemática, envolve aqui, ó, o cálculo de 2 vezes o volume, né? E a comparação de volumes, ok? Entre 2 paralelepípedos, onde houve uma redução. E esse tipo de questão é muito bacana, é muito comum em cair em provas, certo? Tanto de concurso, de vestibular, de Enem, de qualquer processo seletivo, tá? Porque aqui envolve o conteúdo ele relacionado a ele mesmo, aí aqui já envolve porcentagem, tá? E é relacionado a ele mesmo na maneira de comparação entre volumes. Então, aqui não tem um cálculo simples de volume, é que você faz 2 cálculos de volume, você compara as 2 grandezas, você trabalha com porcentagem, você faz simplificações, faz substituições. Então, é um exemplo bem complexo, bem bacana, bem completo, tá? Quando eu digo complexo, não é que ele seja difícil. Eu digo complexo no sentido assim que envolve mais de um conteúdo, envolve mais de uma estratégiazinha aqui de resolução. Observe que eu fiz o passo a passo aqui para vocês e observe que a gente utilizou vários artifícios, né, pessoal? De isolar a letrinha, de extrair a raiz quadrada, envolve aqui o cálculo, transformação de números decimais, de porcentagem, né? Enfim, várias coisinhas que é bom a gente ir relembrando e praticando em matemática, porque nos ajuda muito na hora de resolver problemas, tá joia? E aqui eu encerro, tá, galera? Essa aula com essa videoaula aqui bacana para vocês. Peço desculpa aí, porque tia Tássia tem aqui a língua mesmo atropelada, né? O pensamento não acompanha a língua, né? Eu penso muito à frente e aí a língua aqui não acompanha, né? E acaba saindo tudo atrapalhado. Mas, enfim, faz parte, né, pessoal? Então, ó, espero que eu possa ter ajudado aí com conhecimento para vocês. Desejo bons estudos e aguardem as próximas videoaulas. E se ainda assim vocês ficarem com qualquer dúvida, manda mensagem para mim no privado. Professora, refaça a aula. Ah, professora, a senhora não explicou isso aqui muito bem. Ah, eu gostaria que a senhora falasse mais disso ou mais daquilo. Então, fiquem à vontade para que vocês possam me pedir mais e mais aulas para que eu possa estar gravando para vocês, tá joia? Então, olha só, os meus dias de estar em contato com vocês é na terça, certo? Na terça-feira e na sexta. Então, nesses 2 dias, eu estou postando atividade para vocês e postando aulas gravadas que vai ficar no nosso canal do YouTube, onde vocês vão poder rever quantas vezes e quando vocês quiserem, tá joia? Então, ó, pessoal, fica com Deus, fique com o Papai do Céu e até a próxima. E bons estudos para vocês.